E agora deu? Acho que ele tava puxando o áudio pro Call Talk lá que tava aberto ao mesmo tempo aí, dois microfones capta. Esse agora foi, me diga. Só que agora tem que falar aqui pela live do YouTube, né? Porque eu sei lá. Ah, boa, agora tá dando certo. Beleza. Tá, é que eu tive que fechar o Call Talk. Então ele puxa o microfone pra lá. Tá, vamos lá então. Cadê o resto da galera aí? São 13 pessoas, o resto da galera tá meio atrasado aí. Abrindo o programa e a gente vamos para uma aulinha de prática. Tá, qualquer coisa vocês vão me dizendo aí se tá certo, se der alguma travada, se o áudio estiver baixo, se estiver assim, você tá? Tô tentando melhorar aqui. Seguinte, vamos então para uma aula de matemática. Foi. E pessoal, vamos seguir então o nosso estudo, tá? De afim. Lembra que na aula passada a gente, na última aula que a gente teve, né, nas duas últimas aulas presentes que teve, a gente começou a falar de função afim, que é aquela função de primeiro grau, e na aula passada a gente revisou alguns conceitos de função afim também. E aí eu dei uma lista de exercícios para vocês fazerem. Não sei se vocês chegaram a fazer já, se conseguiram uma, pelo menos. Mas aí, inicialmente, nessa aula de hoje, eu separei ali para a gente três questõezinhas da lista de vocês que eu queria discutir com vocês, para caso alguém não tenha oportunidade de ter feito ou de repente também. Aí a gente faz essas questões e depois a gente tem uma última parte da função a trabalhar. É como obter a lei da função a partir do gráfico. Ó, foi. Pessoal, essa era a primeira questão da lista de vocês, tá? Uma do Enem. Deixa eu colocar aqui, tirar minha câmera da frente. Olhando. Essa questão do Enem de 2005. O gráfico a seguir, a partir de dados do mostra o crescimento da fauna brasileira de. Ah, vou ligar. Tranquilo? Então tem um gráfico aqui, ó. Interpretação do gráfico. Na horizontal a gente tem 80 até 2000. A gente tem passadas de ele te dá um ponto, né? 9, e aqui 401 te dá outro ponto. 239 é em 83 e 400 é em 2007. A questão aqui acho que eu passei. Mantida pelos próximos a tendência de cada no gráfico, espécies ameaçadas de é igual a. Então, qual é a ideia da questão? Ele te traz ali duas informações, né? Te traz informações de espécies ameaçadas em 83, depois em 2007 ele pede um ponto lá em 2011. Ele fala que a tua tendência lá de crescimento é igual. Quer dizer que o nosso gráfico, deixa eu ver, ah, né? Cursos didáticos aí, moda, vamos ver se tá certo, né? Vou pegar uma cor aqui. Qual é a ideia? Quando ele fala que vai manter a taxa de crescimento reta, ó, ela segue. Bom, não cresce nem mais nem menos, ela segue igual. É a ideia. Ele pede um ponto futuro, ele pede em 2011. Tá? Então, vamos supor que a gente quer lá PS 2011 no gráfico. Que é mais ou menos para cá. Com certeza ele teria um ponto lá em cima, que ele ia ter um valor na ao que a cidade de estadas. Na aula passada eu discuti uma questão e queria discutir mais essa, que algumas questões, quando te pede um ponto lá futuro, um ponto intermediário, enfim, caso algumas pede uma outra informação, tu consegue resolver a questão a partir de regras de três, tá? Trabalhar, de função, com álgebra, é só montar uma regra de três que eu sei que vocês gostam, tá? A galera falando, o áudio tá cortando, colegas, para você o áudio também tá falhando, pessoal. Tá falhando? E aqui a princípio, pela minha tá boa. Vou aguardar aí o que você tá falando. E agora fica fácil, como é? E aí, me diga.
Alô, áudio. Oi, aí. Então, o áudio tá bom, tá ruim? Aliso, o áudio tá rolando normal. Tá falhando. Tá, pera aí. Rapidinho. Tá, pera aí. Eu vou sair e entrar de novo, porque eu tô achando que aí o meu microfone ficou meio ruim lá por causa do Paul Talk. Pera aí. Já volto e vou entrar lá com aquela minha conta e mandar um outro pra vocês. Pra começar o. E aí, voltou? E aí, me digam agora, tá, o áudio tá cortando ainda ou melhorou alguma coisa? Cortando aí, vai dar problema no áudio nem alguma coisa o áudio, tá cortando aí. Já tá rodando bem. Tô. Tá, boa. Vou falando mais um qualquer coisa como se der alguma travada, tá? Tá, então era coisa de microfone mesmo. Tá, bom, não sei então o que que vocês pegaram, não pegaram, o que que cortou, não cortou, mas eu tava discutindo a questão aqui que é a primeira da lista de vocês. Ele te traz a informação gráfica, né? Tal. Traz espécies ameaçadas dos 400 ameaçadas em 2007. Ele te pergunta um ponto futuro que é em 2011. Quando ele te pergunta, quando ele te dá dois pontos gráficos e pergunta o terceiro ponto, para ele um ponto lá para o futuro, alguma coisa área aqui, a gente vai poder sempre resolver a regra de três. Trabalhar com lei da função, com variável, com álgebra. Trabalha só com regra de três. Gostam, tá? Qual vai ser a ideia? Vai sempre trabalhar com a diferença. Para esses caras aqui, 409, vai fazer a diferença dele. Fala que é a variação. Quanto varia de 400? Conta. 409. Quanto dá essa conta? Tá, esse aí vai pedir emprestado para ele. Deu 11. 9 dá 2. 5 menos 3 dá 2. 4 menos 2 dá 3. Sabe que vai dar 200. 2, aquela variação. Faz a variação no y. Então, esse cara aqui no final vai variar 200 unidades. Depois, ter a variação na horizontal também. 83 até 2007, variou, vai fazer 83. Ah, 3. 7 menos 4. Aqui não dá para fazer pede, tá? Pede próximo. Aqui fica 1. 9 e esse 10. 10 menos aqui 9 menos 0, 0. Então esse cara aqui vai ser 4. Ou seja, na horizontal a gente tem uma variação de 4. Eu vou anotar ali embaixo para nós, para depois. Copeira.
baixo a gente ficou com 4. Contando 3, vai fazer o seguinte, vai relacionar. Aumentou em 200 espécies em 4 anos. Agora a gente vai verificar quantas espécies vai variar, quanto vai aumentar lá as ameaças. Só que agora, quanto que varia de 2007 até 2020? Concordam que é 4 anos? E aí eu vou ver. Então a gente vai ter listadas agora em 4 anos. E aí tu vai ter que fazer. Tudo certo aí no áudio? Acho que sim, né? Às vezes eu fiquei preocupado aqui, dou uma olhada aqui no falando, mas acho que agora tá rolando tudo. Então montei a regra de 3. De novo, o que eu fiz? A variação na vertical, variação na horizontal. Variou 202 em 4 anos. Então, quanto que vai variar nesse pedacinho aqui, ó? 4 anos. É o segredo de montar a regra de 3. 224 anos, 4 anos. Aí faz aquela velha lógica da regra. Tá cruzado. Vai fazer 2, 4, igual a 4x. 4 pode passar. Só trocar o x de lado, porque ok. Vai ficar com 2 por 4. 4, né? 4. Dá para simplificar o 4 com 4, aqui dá 6. 2 de 6. E aqui do lado faltou espaço. 222 sobre 6. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. Fico com 101 sobre 3. E agora eu tenho que fazer do 3 lá. 3 é uma questão, um monte de divisão. Está esperto para não se perder. 111 de 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 11? Cabe 3 vezes. A menos 9. 2. Cai o 1 para baixo. O 3 cabe 7 vezes. 20. Vai ter, vale 7. Quando se passar mais 4 anos, ele vai variar mais 37. Vai aumentar ali mais ali de. Então, ao invés de ter 400 que tu, agora tu vai ter 400 mais 37. Totalizando no final das contas, 498. A letra C. Entenderam a lógica da questão? Pessoal, vamos falando aí o que vocês acharam, como é que tá aí a questão da imagem, áudio. Não tem nenhum erro. Prometo que o próximo quadro vai ficar mais organizado, tá? Tô aprendendo aqui essa caneta maluca. O cara vai escrever, vai saindo na tela. Tranquilo, vamos falando aí, vocês estão mais quietos. Você apagou a mensagem ali, ó, Daniele, mensagem retratado. Retratado. Falou algum palavrão aí, não? Vamos lá, outra questãozinha da lista de vocês, então. A imagem tá ótima, só o áudio que tá cortando. O áudio tá pouco. Estranho. Pode ser porque a princípio aqui a transmissão tá boa. Pouco aqui, né? Baixei a qualidade do áudio também.
Tá, vou seguir. Qualquer coisa vocês vão dizendo, tá? Se tá travando, se tá funcionando. Pra mim o áudio não tá ruim. Ah, sei lá então. Pessoal, outra questão da lista de testar, a questão do Enem de 2018. A lista, tá? Querem bem, cai bastante no Enem. É aquele tipo de questão que tem que te garantir, questão de passo para média. Uma cisterna, deixa eu tirar aqui minha cisterna de baseada em 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba. 2 horas seguintes, outra bomba foi ligada junto ao gráfico, formando dois segmentos. Mostra o volume de água presente no tempo. Tá, então lemos ali as primeiras informações do gráfico, agora vamos dar uma analisada no gráfico, sempre é uma parte importante. Na vertical a gente tem o volume, na horizontal a gente tem horas, e aqui litros. Né? Ele caiu em litros e depois caindo até chegar em litros. Aqui tempo de 1 hora, depois 2 horas e aqui 2 horas. Tranquilo? Gráfico, vamos para a pergunta final. Qual é a vazão hora da bomba que foi ligada no início da hora? Como vocês podem ver pelo gráfico e pela descrição em cima, aqui nessa parte do teu gráfico, tá? Que era correspondente a uma bomba só, né? Tá ligada. Agora, depois, nessa parte aqui do gráfico, deixa eu trocar de cor. Agora, na segunda parte do gráfico, fica outra bomba. Duas bombas, só uma. Então, por isso que ele decresce mais. A água está saindo mais rápido. Tudo bem até aí? Tá, vamos ele, tá? Claro, mais alguma. Tá, então qual é a ideia? Ele quer saber a vazão da bomba no início da hora. Então, esse que é o segredo, ó. Ele quer, a partir daqui, ó, desse ao B, daquele uma nova bomba, tanto é que ele quer saber a vazão dessa segunda bomba. Como que a gente vai resolver a questão? Vai pegar, primeiro tu vai ver qual é a vazão dessa primeira bomba que está sozinha, tá? Exatamente. A tua primeira bomba, bomba A aqui por ponto, a bomba A, ela vai ter essa vazão. Ele fala vazão, ó, em por hora. Por hora é litros por hora. Liga, quanto que esvaziou aqui, ó, pensando na variação total, quanto que esvaziou? Recordam que esvaziou 1.000 litros? E esses 1.000 litros foram esvaziados em quanto tempo? Ó, esvaziou 1.000 na hora. Tá, a vazão da primeira bomba, 1.000 litros por hora. 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 Que litro? Ah, isso aqui. L, isso aqui com H, tá? Tá. Tranquilo? Essa é a vazão da tua primeira bomba. Vou destacar aqui para mim. Agora, vamos para a vazão da segunda bomba. Melhor, vamos para a vazão aqui dessas duas juntas. Depois, no final, para elas. A vazão das duas juntas. Siga. Aqui estava em 1.000 litros. E foi até o 0 litros. Esvaziou total. Quanto tempo ele esvaziou total? 1 hora até 3 horas, nós temos 2 horas. Montando a relação de vazão litro por hora, o que vai ter? As duas bombas juntas, vou colocar assim, A e B, qual vai ser a vazão delas das duas? Vai ser 1.000 litros, né? Foi o quanto esvaziou, por quanto tempo ali agora que passou? 2 horas, né? Tá bonitinho, tá parecido com essa relação que a gente só para uma bomba. Eu vou simplificar essa fração por 2 em cima e embaixo.
ter uma vazão a cada 1 hora também. É a mesma coisa, dividindo por 2 em cima dá 2. Baixo dividido por 2 vai dar 1. Ora, essa é a vazão das duas juntas, 2 e a cada 1 hora. Vem até aí? Entender até aí, a gente vai matar a questão agora tranquilamente. Bomba, a inicial, a gente tem a vazão de 1.000 litros por hora, e as duas juntas têm a vazão de 2.000 por hora. Quanto que é a vazão de litro ali por hora da segunda bomba? Essa segunda junto com a primeira, só tu fazer a diferença. 2.500 vai te dar 1.500. Ou seja, a bomba E vai ser uma bomba com vazão de a cada 1 hora. Como manda a letra A. De boas? Tá funcionando aí? Eduarda, Sor, tu pode fazer a 9 depois, uma depois que eu não consigo fazer. Posso dar uma olhada assim. Qualquer coisa, se não der tempo na aula, eu posto depois. 9. Eduarda, obrigada. Tranquilo até aí, pessoal. Tá funcionando bem mais ou menos. Tá o áudio aí, fiquei preocupado todo. A aula aqui explicando. Vou seguir. Questão ali da PUC 2007. Peguei uma questão um pouquinho diferente para a gente trabalhar, porque essa questão é interessante por um motivo. A gente tem a fim, ela é uma função que ela cresce sempre em taxa constante, ela cresce de forma igual. Vai crescer lá de 3 em 3, ou de 4 em 4, ou de segue a mesma. Olha essa questão da PUC de 2007. Deixa eu tirar minha câmera. Ter a questão base na tabela, que é aplicado sobre K, K e F. Ele te dá uma tabela, olha essa tabela, tem um T, lá eu que pode. Então tem um tempo aqui, 1, 2, 4, 6. E aqui estão com essa variável T. Ó, é a T, H de T, K de T, tudo está em T. Pode confundir, lá que eu brinco, às vezes falo que o Chaves sabe laranja, não sabe como uma de plástico, que ele algo nesse. Tem que saber fazer com tudo. Pode saber fazer F, coisa, só troca letra. Tem uma função G, um T, K, um T, uma K, um T. E assim por diante. Cada uma delas é uma função. A pergunta da função gráfico está sobre um. Lembram qual é o gráfico, qual é a função gráfico que a gente está usando, que é a função afim grau. Ou seja, a gente está procurando uma grau. Como eu acabei de falar com você, uma função de grau ela sempre é constante. Então vamos analisar uma por. Olha a G. Para t igual a 1, a G vale 23. Para t igual a 2, a G vale 4. Para t igual a 3, para t igual a 4, a G vale 29. Gente, olha o que está acontecendo. Esse para esse. 3 para 24, até aqui a gente cresceu 1, né? Depois, do 24 para o 3, a gente cresceu 2. Cresceu 3. 9 para o 4. E o último do 38 a gente cresceu 5. Beleza? Então, olha o que está acontecendo com a tua taxa de crescimento. Está aumentando, porque é 1, depois cresceu 2, cresceu 4. Pode ser. Ela sempre tem tem 10. E depois ele virou 20. 10. Depois, 9 aumentou.
9. No 29, 7 aumentou 8. Depois, 7 para o 44 aumentou 6. Então, como vocês podem ver, a taxa de está constante. Aqui pode ser uma função. Vamos analisar K. Tem 2,2. 0, 3. Depois, do 2,5 para 2,8 aumentou 0, 3 também. Do 2,8 para o 3,1 aumentou 3. Esse para esse tem 3. Esse também 0,3. Está vendo que o crescimento cresceu a mesma quantidade? Quando isso pode ser, essa vai ser a nossa alternativa correta para cá. Essa sim, com certeza é uma função afim, consequentemente vai ser o gráfico. Tá. Então resolvi colocar essa questão na lista de vocês, né, para a gente ter uma diferente abordagem que pode aparecer na área de URG. Então a gente tem que saber trabalhar com a função afim, todas as caras que ela pode aparecer para a gente. Tranquilo? Boas. Falando comigo aí qualquer coisa. Acho aula até agora, né? Intervalinho de 5 minutos, é isso? Pode ser? Para 5 minutos, volta depois. Cada troca de período é para descansar. Vai tomar um café, dá uma respirada, reinicia o modem aí para ver se de repente é o problema da conexão na tua casa. Eu reinicio o meu também para ver se dá tudo certo. E aí depois a gente continua, pode ser? Estou de volta às 9. Volta. Tô vendo, tem 20 pessoas, hein? Olho se vai voltar às 20. Já retorna aí para a gente ver matéria nova, tipo. Era voltou já, né? 8, só 2 estaram aí. Vai dar certo agora. Eu tava usando aqui, eu tô os recursos. E aí a gente pode escrever. E aí, só que eu usar essa caneta própria, Photoshop, principalmente, caramba. Então, estou testando agora, vamos ver se PDF melhora a situação do áudio. Melhorar, R a live no e inicia outra para ver se tá certo, porque tem problema da conexão. Apesar de que eu estou olhando aqui, boa, porque mostra para mim a qualidade. Será? Mas meu microfone estava funcionando direitinho. Vamos ver, eu tirei o microfone também. Vamos ver, vamos testando um por um. Photoshop não foi porque continua travando. Aí agora eu tirei o fone. Vamos testando, e aí? Será? Mas meu fone estava funcionando direitinho. Eu tirei o microfone também. Vamos ver, vamos testando. Photoshop não. Ah, mas sério que é a porra do fone? Caralho. Ah, até falei uns palavrão, desculpa aí. Eita, mas meu fone tava funcionando até ontem. Eita, tá, vamos lá então. Que beleza, meu. O cara vai apanhando. Nossa, eu não ia pensar que era o microfone. Eu colocando a culpa na internet e tal, e no fim era o microfone. Putz.
Por essa eu não esperava. Deixa eu abrir de novo aqui, então, via Photoshop. Vamos lá, vamos travar esse computador, meu. Enquanto não fritar essa porcaria aqui, eu não vou sossegar. Agora tá bom mesmo, tá funcionando tudo direitinho. Ah, jamais ia esperar que era um microfone, que estranho. Que estranho, mas acontece. Baita dica aí da... Quem é que falou ali do microfone? Da Stephanie, boa. Bah, nunca ia pensar nisso. É tão simples, né? Às vezes a coisa é tão simples que a gente acaba tipo, ah, tá, não é isso. Não tem como ser. E aí é quando é. Tá, deixa eu só abrir aqui de novo as coisas, então. Ficou ótimo, agora deu. Ai, ai, bah, bom saber. Vou dar uma olhada nesse meu fone, microfone depois. Que triste, ele é tri antigo. Vou sentir falta dele. Ah, eu já tava puto da cara aqui com o meu computador, com a conexão, com todo mundo. E no final era o fone. Tá, deu. Vou aqui. Foi. Aí. Tá, vamos lá. Vamos ver então matéria nova a respeito de função afim, tá, pessoal? A gente pegou e fez algumas questões ali da lista de vocês. Peguei ali uma de cada, né? Peguei uma que trabalhava com regra de três. Peguei outra que trabalhava com o conceito de razão e proporção, que era aquela questão de vazão ali de litros, que eu acho que vocês puderam acompanhar, apesar do áudio cortado. Depois eu vou postar os slides para vocês também com tudo direitinho ali, tudo bem resolvido. Então acho que fica fácil de vocês acompanharem. Qualquer dúvida estou à disposição. E, inclusive, eu fiquei devendo ali a questão para a Eduarda, que provavelmente não vou ter tempo na aula, mas eu vou postar depois a resolução para vocês, que é a questão 9 da lista, beleza? Eu sempre acho que é o fone, eu estrago todos. Ai, ai. Pois é, eu nunca tinha estragado um, eu acho. Pelo menos não desses da Apple, mas enfim. Então agora tá, a gente fez então questão de regra de três, questão que envolvia razão e proporção ali, que tinha aquela questão de vazão ali do litro por hora, e depois a gente fez aquela questão ali de tabela, né, que ela te trazia o conceito da função afim, que era tu saber que a taxa de crescimento é sempre constante. Agora vamos ver a última parte da função afim, que a gente tem que saber fazer. Tu tem que saber obter a lei da função a partir do gráfico da função, é uma parte bem importante da matéria, cai bastante no Enem. Tá? Só relembrando que na aula passada a gente viu, né, a gente revisou a análise dos coeficientes. Lembra que uma reta ela é crescente quando tu tem esse coeficiente angular positivo, reta decrescente quando o teu coeficiente angular é negativo. Depois a gente tem o coeficiente linear, é onde corta, né? Quando a tua reta corta no positivo, o teu B é positivo, corta no negativo, o B é negativo e corta no zero, o B é zero. Lembra que a tua função sempre tem o A e o B, sempre com essa expressão AX mais B. Isso aqui vai ser bem importante para a gente definir uma lei de função a partir do gráfico. Vamos lá, então. Vou comentar aqui. Aí. Como a gente vai determinar, então, a lei de uma função? Partindo da ideia que tu tem sempre essa expressão como referência, AX mais B. Coloquei um passo a passo aqui para a gente, ó. Existe o coeficiente angular, que é o responsável pela inclinação, e existe depois o coeficiente linear, que é aquele cara onde a tua reta cruza no eixo y. Como que a gente vai determinar? A gente vai ter que determinar cada um desses caras, a gente vai ter que calcular quanto que vale o A e quanto que vale o B. O segredo é como a gente vai fazer isso. Para tu calcular o coeficiente angular, tu vai fazer a razão, que é uma divisão, entre a variação de y e a variação de x. Tipo como a gente estava fazendo na regra de 3 ali, que a gente calculava a variação do y e calculava a variação do x, só que agora tu vai fazer, além da variação, vai dividir um pelo outro. Isso vai te dar o resultado do coeficiente angular. E depois nós temos o coeficiente linear, que depois que tu descobriu tal coeficiente angular, tu vai substituir um dos dois pontos, porque sempre a gente tem que obter, né, a nossa lei da função a partir de dois pontos, pelo menos tu tem que conhecer dois pontos do teu gráfico, e aí depois tu vai pegar e substituir qualquer um deles na lei da função e achar o valor de b. Vamos depois fazer uns exemplos, tá? Para ficar mais entendível isso, mas é bom que vocês tenham esse resuminho aqui para saberem depois. Só fazer um desenho rapidinho, pelo menos eu vou tentar fazer um desenho, vai ter o seguinte.
vai ter lá o nosso plano cartesiano. E tu vai ter lá uma reta nesse plano cartesiano. Tentando fazer uma reta pelo menos, né? Vamos lá, tô aprendendo a mexer nesse programa aqui. Inclusive, para dicas, se alguém souber mexer no Photoshop, eu agradeço, porque olha, tá difícil a situação. O segredo, tá, para tu conseguir pegar e então encontrar uma lei de função, vai ser tu ter pelo menos 2 pontos da tua reta. Tu tem que conhecer 2 pontos. Então, eu vou marcar para nós aqui uns pontos genéricos, tá, gurizada? Aqui, por enquanto, é só a definição, não é bem um exemplo ainda. Marquei 2 pontos para a gente, meu Deus, isso aqui é um ponto. Esse ponto aqui eu vou chamar de P1 e esse ponto aqui eu vou chamar de P2. Vou aumentar um pouquinho. Esse teu ponto P1 eu vou dizer que ele tem uma coordenada x1 e esse ponto P2 eu vou dizer que ele tem uma coordenada x2. O y desse ponto P1 eu vou chamar de y1 e o y desse ponto aqui P2, criativamente eu vou chamar de y2. A variação dos y, pessoal, vai ser a subtração desses caras. Vai fazer y2 menos y1. Aqui vai fazer a variação deles, vai ser x2 menos x1. É assim que a gente calcula sempre a variação. Pode fazer assim a subtração ou pode também, né? Às vezes a gente gosta de escrever assim, ó, variação do y e variação do x. A gente pode escrever assim também, mas tu tem que lembrar que tu tem que fazer a diferença entre eles. Tranquilo? Tá. Então, a gente vai ter que aplicar essas ideias aqui a partir de 2 pontos, tu fazer a variação do y dividir pela variação do x para encontrar o tal coeficiente angular. Porque o teu coeficiente angular, deixa eu até anotar aqui do lado, ele vai ser a variação do y dividido pela variação do x. Esse que é o segredo para calcular ele. Vamos fazer um exemplo para ficar bem claro para a gente. Vou fazer um gráfico aí. Me digam uns números aí, vocês. Os números assim, baixinhos, de tipo de 1 a 5 ou pode ser negativo também. E aí? Me digam aí nos comentários os números. Eu quero que vocês me digam os números que eu não estou a fim de pensar. Quero que vocês me digam. Diz aí, tipo, de 1 a 5. Menos 2, tá, boa. Vou colocar um menos 2 aqui então, ó. Sugestão ali da Nicole. Quem mais? Digam outra coordenada e outro número. Os caras pequenos, né? Não vai me dizer tipo, menos 20. Não, é tipo, sei lá, caras ali entre menos 5 e 5, né? O que mais aí? Vou pegar eu aqui enquanto vocês não falam nada. Vou pegar um 3. Vou pegar um 3 aqui. Esse vai ser um ponto. O ponto de x menos 2 e y3. Marquei o ponto aqui. O que mais? Que outro? Ó, a Stephanie falou 4 e a Camila 4. Tá, então criativamente eu vou pegar aqui o 4 e vou ligar para não ficar meio sem graça de desenhar. Ah, vou pegar o 4 e 4, já que as duas falaram 4, vou pegar ó, coordenada x4 e y4 também. Vou colocar o 4 lá para baixo para não me atrapalhar. Aqui. E aqui vai ser o 4 também. Vou ligar e vou ter esse ponto aqui. Tu vai ter essa reta aqui, né? Que vai passar ali pelos 2 pontos. Beleza? Aí a pergunta da questão seria: qual é a lei da função que determina esse gráfico, esta reta aqui que a gente desenhou? Aí o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer aquela ideia que a gente discutiu no slide anterior, aquele passo a passo, onde o teu primeiro passo, vou pegar outra cor aqui para nós, o teu primeiro passo vai ser tu descobrir o teu coeficiente angular.
Ah, meu, no canto da tela aqui não pega as coisas, né? Meu, prometo que semana que vem vai estar mais treinado isso aqui, mas enfim, tô aprendendo ainda. Pior que eu treinei individualmente, né, sozinho, daí quando chega na hora não dá certo. Vamos lá. Ó, o teu coeficiente angular, então, o que que tu vai fazer? Tu vai ter que fazer a variação dos y dividido pela variação dos x. Qual que vai ser a variação dos y? Tu vai pegar o y desse ponto aqui e diminuir pelo y desse ponto aqui. Então, tu vai fazer 4 menos 3. Depois, embaixo, tu vai fazer a diferença dos x, a variação deles. Vai fazer 4 menos 2. Tá aqui para nós. 4 menos 3 dá 1 sobre 4 menos 2 vai dar 4 mais 2. E 4 mais 2 é 6. Esse cara aqui vai ser o teu coeficiente angular. Então, o que que a gente vai ter até agora? Que a nossa função, lembra que a gente quer chegar nisso aqui, né? A gente sempre quer chegar na f de x igual a x mais b. O a gente já descobriu, é 1 sobre 6, então eu vou substituir. Até agora eu tenho que a minha função ela tem esta cara aqui, 1 sobre 6 de x mais o b. Só que esse b falta eu descobrir ainda, concorda? E aí vem o segundo passo que eu falei para vocês, eu falei que era um passo a passo, eu descobri o a, e aí depois que tu descobrisse o a, eu falei que tu podia pegar quaisquer dois pontos aqui que tu conhecia, né? Pode pegar qualquer um deles, e tu vai substituir as coordenadas deles aonde tem x e aonde tem f de x. Esse que vai ser o esquema, tu vai substituir um ponto. Vou pegar então, vou pegar esse aqui que é sempre positivo, ó, 4 e 4, pode ser? Vou pegar esse ponto aqui para substituir. Aonde tem o f de x, eu vou trocar pelo y do ponto, que é 4, igual 1 sexto, aonde tem x, eu vou colocar o x do ponto. X do ponto é 4, então vou vir aqui e colocar 4. Mais o b que eu quero descobrir. Tá vendo que a única letra que faltou agora a gente descobrir é a letra b? Esse que é o segredo. Substitui as coordenadas e depois isola o b para descobrir quanto que vale o coeficiente linear, porque o angular a gente já calculou. Agora é só matemática básica. 1 sexto vezes 4, eu vou ficar com 4 sobre 6. Inclusive dá para simplificar, ó. Dá para dividir por 2. Aqui fica 2 e aqui fica 3. Então tu fica com 2 terços mais b. Então b é igual, esse 2 terços passa subtraindo. 4 menos 2 terços. Isso aqui tu vai ter que fazer uma conta de frações, né? Para transformar esse cara aqui para fração, para denominador comum com esse outro cara, pode muito bem multiplicar por 3 em cima e embaixo. Aqui vai te dar 12 sobre 3. Multiplico por 3 em cima e embaixo, para fazer aparecer um 3 aqui. Menos 2 terços. Isso aqui vai te dar, no final das contas, 10 sobre 3. Esse é o teu coeficiente linear. Para concluir e matar a questão, a gente substitui e determina a lei da função. O a está aqui para nós, o b está aqui para nós. Conclusão que a gente chega é que a tua função, esta aqui, né, desta reta ali que eu desenhei para vocês, com os pontos que vocês sugeriram, ela vai ter essa expressão final. 1 sexto de x mais 10 terços. Essa é a tua resposta final. É assim que a gente determina, então, uma lei de uma função. A gente faz essa mão de calcular o coeficiente angular, depois ali tu calcula o coeficiente angular, tu vai lá e substitui um ponto para descobrir, por último, o linear. É assim que a gente trabalha. Tranquilo até aí? Boas? Tomar um gole d'água enquanto vocês pensam aí. Deixa eu diminuir a tela para vocês verem tudo. Tranquilinho, gurizada. Agora o áudio está fluindo bem. Estranho, meu. Até agora eu não acredito que era o meu microfone. Ah, que loucura. Já era então para ele. Vamos ver se ele ainda está funcionando como fone, pelo menos.
Foi até aí? Entenderam como é que a gente obtém ali a lei da função a partir de um gráfico? É bem importante, isso aí cai direto no Enem. Assim como aqueles exercícios ali que dá para resolver por regra de 3 também, tá? Função afim é um conteúdo bem recorrente da provinha do Enem. Na URGS também cai todo ano alguma coisinha, pelo menos. Beleza? Então tá bom. Pensei numa outra coisa, tá? Também vai dar para resolver esse tipo de questão de outra forma, tá? Eu vou pegar. Vocês lembram dos pontos, tá? No outro, vou pegar e passar o slide aqui. E agora eu quero que vocês me ajudem a lembrar dos pontos. Me digam se era esse as coordenadas dos pontos que a gente tinha ali. Um deles era -2 e 3. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Um deles era um ponto. Não vou fazer o gráfico, tá? Mas vou anotar os pontos. A gente tinha -2 e 3. E a gente tinha, depois o outro era o 4 e 4. É isso? É, né? Tá, gostei ali. A galera falou que sim e que foi, entenderam? Boa. Tá, a gente tinha esses pontos aqui no exercício anterior, né? Eu vou mostrar para vocês uma forma diferente da gente descobrir a lei de uma função. Tem gente que gosta de fazer aquele processo que eu mostrei antes, que ele é um processo, na verdade, mais... Ele é, ele é, eu ia dizer que ele é parecido, mas ele é exatamente igual. Quando vocês estudarem geometria analítica lá na frente, no final do ano, com o professor Fábio, tenho certeza que quando ele falar de equação de reta, ele vai falar sobre coeficiente angular, coeficiente linear, e vai falar para vocês descobrirem uma equação de reta exatamente ali como eu mostrei para vocês, tá? Então, aquele conceito ali que a gente estava trabalhando antes, ele também tem a ver com a geometria analítica. E a gente também consegue determinar a lei de uma função a partir de conhecimentos de sistemas lineares. Não sei se vocês gostam de sistemas, tá? Mas queria mostrar essa solução alternativa aqui para quem gosta de repente. O que tu vai fazer? Primeiro, tu vai lembrar lá para variar que a tua lei da função, ela sempre tem esta cara aqui, ax mais b. E aí, tu vai substituir cada um desses pontos aqui na tua lei da função. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Tu vai ter o seguinte, no lugar do y, vou pegar primeiro esse ponto aqui, tá? No lugar do y, tu vai colocar 3. Então, aqui no lugar do f de x, tu vai colocar 3. Isso vai ser igual ao a. Aí, no lugar do x, tu vai colocar o x do ponto ali, que é -2. Então, aqui vem -2. E no final, tu tem o mais b. Só dando uma pequena ajustada nessa equação aqui que eu criei, tu vai ter 3 igual -2 vezes a, dá -2a mais b. E eu vou sublinhar aqui, vou destacar essa expressão que eu criei. Eu vou usar ela daqui a pouco. Agora eu vou pegar e substituir o ponto 4, 4 nessa lei da função. E vamos ver o que vai acontecer. Então, no lugar do y, eu vou colocar 4. Aqui eu botei o a, que vai multiplicar. No lugar do x eu coloco 4 também, né? Porque as duas coordenadas são 4. E no final tem o mais b que eu quero descobrir. Aqui. Dando uma pequena arrumada na equação, tu vai ter o seguinte. O 4 ficou parado. 4 vezes a dá 4a. E tem o mais b no final das contas. Vou destacar essa equação aqui que eu criei também. O que eu acabei de criar? Eu tenho duas equações com duas variáveis, ó, variável A, variável B, variável A, variável B. Tu pode usar essas duas aqui para trabalhar num sistema. Quando tu resolver esse sistema, tu vai descobrir o valor de A e o valor de B. É uma solução alternativa, tá? Para tu descobrir ali a tua lei da função. Vamos ver, daí vocês decidem qual vocês gostam mais. Eu vou criar um sistema, então, com essas duas equações. Eu vou ter o seguinte, 3 é igual a -2a mais b, e a outra é
4 igual a 4A mais B. Montei um sistema para resolver. Lembra como é que a gente resolve sistema? Pode multiplicar esta aqui por menos 1 para eu tentar cortar esse B. Porque quando eu multiplicar por menos 1, esse cara vai virar menos B, vai cortar com esse aqui, ó. Depois, esse aqui vai virar mais 2A com esse aqui, dá 6A. E aqui, 3 com menos 1 virou menos 3. Menos 3 com 4 dá 1. Como eu quero descobrir o A, eu vou passar esse 6 que está multiplicando e dividindo para o outro lado. Resposta final do A, tu vai ter ele igual a 6. E faz sentido, porque lembra que quando a gente fez ali no slide anterior de outra forma, a gente chegou no A igual a 1 sobre 6 também? Ainda bem, né? Senão algum cálculo a gente teria feito errado. Então ainda bem que deu certo. Agora, tu tem que descobrir o B. Como tu já descobriu o A, é só tu substituir esse valor do A em alguma das equações e descobrir qual vai ser o valor do B. Vou substituir nessa aqui. Vou ficar com 4 igual a 4 vezes o A, que é 1 sexto, mais B. Tu vai ficar com 4 igual 4 vezes 1 sobre 6, a gente já fez essa conta antes, dava 2 terços, mais B. O 2 terços passando para lá e tu isolando B, a gente já fez essa conta no exercício anterior. Isso aqui te dá, no final das contas, 10 sobre 3. Tá? Pulei porque a gente já tinha feito exatamente a mesma conta. Tá? Essa segunda parte deu igual. Então tá aqui o teu A e o teu B. Conclusão que a gente chega é que a tua lei da função vai ser 1 sexto de x mais 10 sobre 3, como a gente tinha feito no slide anterior. Só que agora a gente fez usando os sistemas, tá? Dá para fazer assim também. Foi? Vou seguir. Qualquer coisa vocês deem um grito. Vamos lá, como que pode cair isso aqui para vocês na prática? O que diz essa questão? Deixa eu tirar aqui minha câmera da frente de novo. Ó, os gráficos abaixo representam as funções receita mensal, que é o R de x, e custo mensal, que é o C de x, de um produto fabricado por uma empresa, em que x é a quantidade produzida e vendida. Tá, então x vai ser a mesma quantidade que eles produzem do produto e a mesma quantidade que eles vendem. E aqui tu vai ter a tua função receita em azul e tu vai ter a tua função custo em vermelho. Duas retas, então vão ser duas funções afins. Então vou ligar minha câmera de volta. Aí vem a pergunta. Qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês? Essa que é a pergunta da questão. Essa questão é interessante, eu trouxe ela para a gente discutir, porque assim, no Enem é muito comum cair questão que envolve o conceito de lucro. O lucro, vocês têm que lembrar que o lucro ele é obtido através da diferença entre a quantidade de dinheiro que entra, que é a receita, menos a quantidade de dinheiro que sai, que é o teu custo, tá? Então vamos até anotar isso aqui que é bem importante, tá? Vou pegar aqui uma cor. Esse Photoshop dá uns pânicos, eu não entendo muito bem qual é que é. Aí, foi. Vou pegar uma cor aqui. Vai ter, ó, a tua função lucro vai ser igual a receita menos o custo. Tranquilo? Essa é a relação que a gente tem que fazer. O lucro é igual a receita menos o custo. Tem que lembrar isso aqui sempre, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai determinar qual vai ser a lei da função da receita a partir dessa reta e depois a gente vai determinar qual é a lei da função desta reta aqui, o custo. E aí tu vai fazer a expressão da receita menos a expressão do custo. É isso que a gente vai ter que fazer, tá? Vai dar uma pequena calculeira, mas a gente tem que sobreviver a ela, tá?
Vou apagar então aqui para ter espaço. Aula até 10h25, né? Qualquer coisa vocês me corrigem. Vamos lá. Vamos calcular então ali a tua função receita primeiro. Acho que vai ser a mais simples. Olha só, a função receita, o que a gente precisa sempre para calcular uma lei de função, gurizada? A gente precisa sempre de 2 pontos. Aí o que tu vai fazer? Tu não vai pegar nessa reta azul aqui, que é a da receita, e pegar um ponto tipo esse aqui. Porque esse ponto aqui, tu sabe o y dele é 20.000, mas tu não sabe quanto que é o x dele. Tu não pode sair chutando valores aqui. Então nada a ver. Tu vai pegar um ponto que tu conhece o x e o y, que está bem em cima da malha. Que no caso vai ser este carinha aqui que eu vou destacar. Ó, esse ponto aqui. Esse ponto ele vai ser o 15.000 e 1.000. Na horizontal é a quantidade de produtos vendidos e produzidos, e aqui na vertical é o quanto de receita e custo é gerado. Então, o que eu vou ter? Pensando na tua função receita, deixa eu aumentar um pouco aqui, tu vai ter, primeiro vamos calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular vai ser a variação dos y dividido pela variação dos x. Eu tenho um ponto aqui, olha o outro ponto que eu conheço dessa reta R. Não é esse ponto aqui que é a origem, que é o 0, 0, é ou não é? Aí eu vou fazer o mesmo esquema, a variação dos y. Vou pegar 15.000 menos 0, dividido, agora a variação dos x, 1.000 menos 0. Sim, eu sei, não precisa colocar menos 0, mas eu estou colocando para estar bem direitinho ali vocês saberem quais as contas que eu estou fazendo. Aqui, tu vai ter, aqui dá 15.000, barbada, né? Não tem nem o que fazer de conta. E embaixo tem 1.000. E agora dá para cortar uns zeros e ser feliz. Ó. Cortei, cortei, cortei. Embaixo cortei, cortei e cortei. 15 sobre 1, que vai dar 15. Esse é o teu coeficiente angular ali da tua função receita. Então, tu vai ter que o teu A vale 15. A tua função receita, aí olha só outro segredo da questão. Lembra que no slide anterior, lá a gente tinha falado que a gente precisava determinar o coeficiente linear, que é o próximo, que é o vizinho da tua função, substituindo um ponto. Mas lembra o que significa o teu coeficiente linear? Ele não é onde a tua reta cruza no eixo y. Olha onde a reta está cruzando no eixo y, aqui essa reta azul. Não está cruzando no zero. Então o b de cara já é zero, não precisa calcular ele, está escancarado para a gente que o b é zero. Então, nesse caso, a gente nem precisa calcular ele. Está pronto para a gente no gráfico. Então, tu vai concluir que a tua função receita, vou até anotar aqui embaixo, ó, a tua função receita em função do x é igual a 15x. Aqui é o teu A e o B é zero. Só que quando é zero, tu não precisa nem colocar. Deixa quieto, deixa de canto. Essa vai ser, então, a tua função receita. Agora, a gente tem que determinar a função ali custo. Claro. A tua função custo, vou sair calculando primeiramente o coeficiente angular também. Qual vai ser o coeficiente angular da tua função custo? Quais são os pontos de referência que eu tenho da função custo ali? Posso pegar esse mesmo aqui, ó, porque esse ponto é comum às duas. Então, vou fazer ali esse ponto. E posso pegar esse ponto aqui ou esse aqui. Vou pegar esse aqui que vai ser mais fácil, porque uma das coordenadas dele é zero já. Aí fica mais fácil da gente fazer. Variação dos y, vou fazer 15.000 menos 5.000. 15.000 menos 5.000. Dividido. Embaixo, variação dos x agora. 1.000 menos 0. 1.000 menos 0. Coeficiente angular vai ser igual. 15.000 menos 5.000 dá 10.000. Sobre 1.000. Vou cortar 3 zeros com 3 zeros.
vai te sobrar então só 10. Esse é o teu coeficiente angular da tua função custo. Qual é o coeficiente linear, que é onde ela cruza no eixo x? Está escancarado para a gente já, ó. Olha aqui os 5.000 onde a tua reta está cruzando. Então, a nossa função custo, em função do x, vai ser 10x mais 5.000. Essa é a tua função custo. Tudo bem até aí? Qualquer coisa dá um grito. Às vezes eu dou uma olhada nos comentários. Vocês estão quietinhos agora. Não sei se estão compreendendo ou ficaram traumatizados, né? Tá, vamos lá. Quase lá a questão. Inclusive, vou até ter que apagar algumas coisas. Depois eu posto para vocês um pouquinho mais completo, tá? Vou ter que apagar aqui para ter espaço. Apagar esta parte aqui. Então, eu calculei a minha função receita, eu calculei a minha função custo e falta eu descobrir a minha função lucro. Esse que vai ser o segredo. Vamos lá, 3 minutos para resolver, para não atrapalhar vocês lá depois. A tua função lucro, em função do x, porque é sempre em relação a esse x aqui, que é os produtos vendidos e produzidos, vai ser a receita, que é 15x, menos o custo, que é 10x mais 5.000. Então, vai ficar aqui, 10x mais 5.000. Coloquei um parêntese para dar certo, né? Porque tem ali um menos na frente, então muito cuidado. O lucro em função do x vai ser igual 15x menos 10x, troco o sinal de tudo, né? Troquei o sinal desse e desse agora. Aqui embaixo deixa eu limpar. Para concluir, tu obter a tua função. Eita, peraí. Para tu concluir e conseguir ali obter a tua função lucro. Ufa, quase chegando lá. A tua função lucro em função do x. 15x menos 10x vai dar 5x. E aqui vai ficar menos 5.000. Essa é a tua função lucro. Não vou resolver até o final, porque eu não quero aí entrar nas próximas aulas de vocês. Acho que vocês têm aula ainda, né? Mas o que tu tem que fazer? Eu obtive a função lucro. E olha a pergunta dele. Qual é o lucro, que foi a função que a gente obteve, ao vender e produzir 1.350 unidades. Então, tu vai pegar esse 1.300 e substituir, ó, aqui no lugar do x. Quando tu substituir e calcular, tu vai obter quanto que ele teve de lucro. Esse que é o segredo para resolver a questão. Tranquilo, pessoal? Isso poderia muito bem ser uma questão do Enem. Provavelmente na questão do Enem teria um enunciado maior, te traria um contexto todo. Ele não ia só falar em receita, ele ia dizer que ia ter uma empresa, que ia vender tecido. Sei lá, ia inventar uma história por trás. Mas é uma questão bem possível de ter no Enem. Tranquilo? De boas? Me digam aí, falem comigo. Lá, vamos aprendendo, meu. Semana que vem prometo que vou estar melhor aí adaptado a essas novas tecnologias e recursos e também o meu microfone não vou mais usar, né? Cara, que bosta, meu. Ainda bem que quem foi que me falou foi a Stephanie, eu acho que falou, ou a Camila? Foi a Stephanie, né? Me deu a real do microfone. Vou testar depois ele. Não deu para entender porque que tá bugado assim. E na aula de hoje era isso, pessoal. Tudo bem aí? Falem aí comigo. Tô. Olha aí, em 1750 letra B, Stephanie é calculadora humana. Ah, boa. Então a resposta é a letra B ali. Não queria fazer para não perder muito tempo, mas a Stephanie foi mais rápida do que eu. Vou até marcar aqui então gabarito letra B. Vou confiar nela. De boas, disse a Juliane. Boa. Então tá, pessoal. Na aula de hoje é isso. Vou sair aí para não ocupar muito vocês, mas não vou entrar no Paul Talk lá, porque a gente já encerrou a aula, né? E aí, semana que vem a gente volta. Prometo aí que com mais habilidades, tá? Desculpa aí os problemas técnicos, mas prometo que semana que vem vai dar tudo certinho aí. Mas eu acho que deu certo a aula no final das contas. Imaginei que fosse fone. Meus fones estão sempre estragando, pois é, né? Pra mim é uma novidade. Mas acontece, acontece. Que bosta esse fone. O fone da Apple normalmente dura bastante? Pergunta da Camila. Olha, pra mim sempre dura. Pra mim é o melhor que eu já tive até hoje. Esse meu fone aqui, se eu não me engano, é do meu iPhone. Ah, isso aqui acho que é do meu iPhone 5 ou 4, talvez. Eu sei que eu tenho um tempão esse aqui. Há um tempão, é dos antigos ainda.
Tá, pessoal? Tchau, tchau pra vocês, então. Dá tchau aí, meu. Dá tchau.